Boa noite, pessoal. Eu sou a Gabriela, assessora de expansão, e hoje a gente vai iniciar com o nosso quinto treinamento do programa Elevação. Então, esse programa é voltado para todo médico, uma série de treinamentos e temas que você vai poder aplicar na sua EJ e assim alcançar bons resultados. Bom, hoje a gente vai contar com a presença do Márcio Diogo, que ele participou da Paulista Júnior e hoje é o atual presidente. Então, ele tem diversas experiências em gerenciamento de projetos, ele atuou na parte de gerenciamento de projeto, foi assessor do Núcleo Nesp, então é uma pessoa com bastante experiência e ele vai contar um pouco disso através do treinamento que é sobre o tema gerenciamento de projetos. E ao final desse treinamento, a gente vai soltar o link de formulário nos comentários do YouTube, então a gente pede que vocês respondam, porque é muito importante para a gente continuar a melhorar esse programa. E também a gente vai enviar no e-mail daqueles que se inscreveram pelo Forms que a gente soltou no Facebook também. Então, se você não se inscreveu, inscreve lá para a gente mandar o link do feedback. E também, quando a gente iniciar os treinamentos, a gente manda esses links. A gente vai fazer a continuidade do treinamento. Quando faltar uns 10 minutos, a gente abre para perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida ao longo do treinamento, pode comentar no YouTube, para você não esquecer também. E aí a gente vai repassar para o Márcio e ele responde ao final. É isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem. Qualquer problema de conexão, alguma coisa, se vocês quiserem sinalizar para a gente, fique à vontade que a gente tenta resolver o que for possível. E agora eu passo a palavra para o Márcio. Fala galera, boa noite. Só confirmando, todo mundo tá me ouvindo bem? A Gabriela avisa qualquer coisa. Sim? Bom, a ideia de hoje é a gente realmente dar uma meio que. Não é nem a desmistificada, sabe? Vou tentar mostrar um pouco do que eu atuei, do que eu entendi do gerenciamento de projetos e como a gente tem desenvolvido e simplificado um pouco mais aqui na Paulista, tá? O primeiro ponto que eu queria deixar claro, que é meio que o nome do treinamento mesmo, que a gente vai focar muito mais na lógica do gerenciamento de projetos em si, do que nas ferramentas e em pequenos detalhes que a gente faz. É realmente entender o ponto que é muito baseado no PMBOK, que é pelo menos o que a gente usa aqui como um guia, né, para gerenciamento de projetos, de como que a gente pode conduzir melhor tudo que a gente executa dentro das nossas Js, beleza? Só antes de ir um pouco mais a fundo na metodologia, só queria deixar claro alguns pequenos pontos que, pelo menos para a gente, sempre foram pontos de conflito e quando a gente os resolveu, acabou ficando um pouco mais simples. Então, o primeiro ponto é a grande diferenciação de projeto e de processo, que o projeto ele tem um caráter muito temporário, né? O processo ele não acaba. Então, sei lá, um pagamento de conta é um processo que você vai fazer todo mês na sua empresa até, sei lá, você não ter mais que pagar essa conta, né? O projeto não, ele tem um início determinado, ele tem objetivos claros e ele tem um término já pré-estabelecido. Então, se ele não tiver essas características, na verdade não é um projeto que você está gerenciando, e sim um processo ou um programa, tá? Com a questão de resultado, também é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado dos projetos, é estabelecer logo ao início, no planejamento desse projeto, o que ele vai colher de resultado. Então, são três pontos principais, né, que são os objetivos, os indicadores e as metas, e a gente também sempre teve uma confusão muito grande entre esses três tópicos. Então, os objetivos é realmente o que eu estou buscando com o projeto. Então, por exemplo, dentro de um projeto comercial, eu tenho o objetivo de manter um bom fluxo de informação com o meu cliente. E aí eu uso os indicadores e as metas para realmente me mostrarem se esse objetivo ele está ou não está sendo contemplado. Então, um indicador para isso seria, por exemplo, o número de relatórios parciais que eu envio para o meu cliente. E aí eu tenho uma meta para esse indicador de 6 relatórios ao longo desse projeto. Então, esse é só um exemplo que mostra que, através de um ou mais indicadores, eu consigo contemplar que a qualidade do meu projeto vai ser bem executada. E aqui só outro exemplo também. Por exemplo, estou organizando um evento, que também tem um caráter de projeto, né? Eu quero aumentar o impacto que esse evento tem tido nos últimos anos. Então, o indicador que eu vou saber disso é o número de congressistas mesmo. Então, vou colocar uma meta que proporcione, que mostre
que o impacto do evento aumentou. Então, por exemplo, 200 congressistas. Então, a meta nada mais é do que mostrar se aquele indicador ele foi ou não realizado, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o PMBOK. O PMBOK é uma metodologia que meio que alguns lugares usam como meio que base de todo o gerenciamento deles. Ela é uma metodologia bem, como posso dizer, maleável, sabe? Então, tem muitos processos aqui, eu não vou abordá-los, vou passar por cima de alguns, eu vou dar foco em algumas coisas que eu realmente acho que fazem mais sentido na realidade de uma empresa júnior, mas a grande ideia do PMBOK é que todos esses pontos que eles elencam, se você pelo menos tiver um mínimo de atenção em cada um, você vai ter um bom projeto executado, tá? Ao todo, só para vocês mostrarem, eu vou dar um macro aqui. Esses aqui são todos os processos que o PMBOK, que de novo, é um dos milhares de guias de gerenciamento de projetos que tem. Ele é um dos mais aceitos, então foi muito por isso que depois de estudá-lo a gente entendeu que faria muito sentido a gente usar ele aqui. E ele coloca 47 processos que você teria que ou definir ou estudar para poder fazer um bom gerenciamento. Eu só queria mostrar que de todos esses processos, a maioria está no planejamento. Então, ele dá um grande foco para como você planeja o seu projeto para que esse planejamento realmente se torne algo que é aplicável, algo que você depois vai poder fazer um monitoramento e um controle, e não só algo que você fez para ficar registrado de alguma forma, tá? O último ponto por que eu vou dar um foco um pouco maior em algumas áreas? Como eu falei, o PMBOK é uma metodologia bem maleável, é totalmente flexível a sua estrutura, então, por exemplo, uma construção, sei lá, de uma hidrelétrica, ela vai usar essa metodologia tal como eu posso usar para um projeto social pequeno que eu faço aqui, sabe? Então, vai muito da importância de você não ser ineficiente em algumas coisas que não são necessárias no projeto em si, tá? Então, começando com a parte de ação, mas que realmente acho que a gente pode entrar direto no planejamento. Só para ter claro para vocês também, esses números na frente da palavra aqui é o número do capítulo do livro só, tá bom? Então não se preocupem com isso. O primeiro ponto, que eu acho que é também o principal ponto para o planejamento de um projeto, é o escopo. Então, definir o escopo é definir para que você faz o projeto, para que você vai fazer, realmente, para onde você vai guiar o projeto. Então, a grande ideia aqui são esses 3 pequenos processos, que é coletar os requisitos do projeto. Então, eu vou fazer um projeto comercial. Eu vou ter que sentar com o meu cliente, ouvir tudo que ele tem para me falar. Eu vou ter que voltar para minha empresa, entender se eu tenho recurso humano, se eu tenho recurso de tempo, se eu vou conseguir fazer aquele projeto. Então, me munir de insumos para que eu possa realmente definir se aquele projeto é viável ou não. E aí eu defino o escopo do meu projeto, que entra muito a parte de definir o objetivo, definir quem que vai trabalhar no quê, então deixa muito bem delimitado como que isso vai acontecer, e aí a gente cria o que eles chamam de estrutura analítica do projeto, que, só um minuto, vou passar aqui rapidinho, e essa estrutura aqui, ó, que no caso, depois eu vou passar um pouco mais para vocês, a gente usa esse programa que chama o WBS Chart Pro, e ele tem essa cara aqui, que basicamente, parece uma árvore genealógica, né? Mas a ideia aqui é um exemplo de um projeto da Paulista, tá? Desde o início ao término do projeto, a gente sabe todas as tarefas que a gente vai ter que fazer aqui. Então, deixa muito bem descrito para a gente, de novo, conseguir programar a melhor alocação de todos os recursos, tá? Tendo o escopo muito bem definido, o PMBOK ele trabalha muito com essa questão de integração. É algo bem pouco, sei lá, tangível, mas que faz muito sentido quando você está gerenciando. Que, tipo, de nada adianta eu estabelecer muito bem como que vai ser o escopo do meu projeto, os meus custos, o tempo, se eu não conseguir fazer com que tudo isso funcione de uma forma integrada, tá? Então, a integração, você gerenciando todas essas áreas, você vai combinar na forma que você vai fazer o gerenciamento do projeto. Isso é algo que você tem que ter estabelecido na EJ, sabe? Tipo, você tem um padrão que permite que, dependendo da complexidade do projeto, ele se adapta, mas um padrão mínimo de qualidade é sempre mantido, tá?
Então, de novo, tendo o escopo muito bem delimitado, e no final do treinamento eu vou mostrar um pouco do que de um projeto nosso que a gente não definiu muito bem o escopo e no que isso resultou, etc. Então, a, a partir do momento que você tem isso muito bem definido, isso de verdade, pode parecer algo simples, mas se você não tiver um processo bem delimitado para isso, pode acontecer algum tipo de erro, a gente parte para a delimitação do tempo. Então, a gente vai delimitar absolutamente tudo que vai ser feito, então eu defino as atividades, e é como eu mostrei naquela estrutura analítica do projeto, a gente tem noção de tudo que vai ser feito. Depois eu vou colocá-las de forma sequencial, ou seja, cronológica, de faço a tarefa 1, depois eu faço a 2, etc. Eu estimo os recursos das atividades, recursos desde financeiros a recursos humanos mesmo. Então, eu já aloco as pessoas, ou deixo programado, daqui um mês, mais ou menos, eu vou ter determinado gasto. Depois eu coloco de quanto tempo que essas etapas podem ser feitas, e aí eu chego ao cronograma do evento bem delimitado. Então, se vocês veem que tem setas caminhando para todos os lados, que a ideia é que uma coisa dá insumo para diversos outros tipos de etapas, tá? Desculpa, gente. Teve barulho aqui, voltando. Tendo o tempo muito bem delimitado, eu parto para a minha parte de custo, que aí, de novo, é desde fazer a precificação do meu projeto, porque é um risco muito grande no final das contas, você tirar menos do que pretendia com o projeto, né? Então, delimitar como eu tenho todas as atividades que eu vou fazer e quanto cada uma delas vai delimitar eu consigo delimitar ao todo quantos custos que eu vou ter nesse projeto e quanto que eu vou entrar e quando eu vou entrar. E aí eu faço o orçamento, que o orçamento não é só saber quanto que entra e quanto sai, né? E principalmente quando que entra e quanto que sai, para isso não ter que ser retirado do nisso. Essas são definições que a gente faz aqui antes de entregar a mesma proposta para o cliente, tá? E aí, a qualidade aqui, ó, qualidade no som, vocês vão planejar gerenciamento de recursos. Porque aqui no planejamento mesmo, você não tem como ter uma noção tão grande a ponto de conseguir, logo ao início, saber como tal pessoa, por exemplo, vai desempenhar uma função. Então, o que a gente só faz no planejamento bom, a gente tem noção das competências daquela pessoa, nós temos noção de problemas e de acertos que ela já fez. Caso ela se desmotive, por exemplo, que é uma pessoa que normalmente tem um problema de desmotivação. A gente vai entrar com tal pessoa, conversando com ela, a gente vai marcar um feedback, etc. E planejar muito baseado nos riscos. Então, isso daqui é algo bem interessante, que eu vou mostrar daqui a pouco, aqui no caso, que é um levantamento de todos os riscos que o projeto pode ter. Principalmente, depois que você define todas as atividades que você vai ter e quem vai fazer as atividades, você vai saber muito mais claro, vai estar muito mais nítido para depois quando você pega para analisar aonde pode dar mais problema ou é mais tranquilo dar atenção assim, tá? Então, aqui da mesma forma, tem setas para todos os lados, que são insumos que são gerados de um, e às vezes eu tenho que voltar e gerenciar aquilo de novo. Então, o ponto principal é identificar os riscos e conseguir chegar nesse ponto aqui de planejar as respostas. Nada adianta só fazer uma lista do que pode dar errado, se eu não conseguir realmente pegar aqueles possíveis, se der esse problema, acho que é o caminho mais fácil você isso, isso, aquilo. Se eu não conseguir, por exemplo, um patrocínio para o meu evento, essas são as primeiras coisas que eu gosto, tá? Então, eu já vou voltar para isso daqui, mas o planejamento em si são esses os pontos que têm que ser tocados. Então, o que eu queria deixar é que, assim, essa é a lógica de coisas que devem ser mensuradas, estabelecidas, para que a gente consiga ter um bom planejamento. Essa questão de aquisições são basicamente tudo que eu vou ter que realmente demandar de recurso material e financeiro. As comunicações também é uma área muito importante de como que eu me comunico com as minhas partes interessadas aqui. O que são essas partes interessadas? Né? Aqui está na tradução, mas é o termo stakeholder, né?
que é sim, pessoas que é uma influência negativa, tá? Então, aqui o que eu faço é planejar como eu vou me comunicar. Então, no exemplo que eu tinha acabado de dar, quando eu estava mostrando no slide, por exemplo, como eu me comunico com o meu cliente. Eu vou falar com o relatório, a gente sempre adapta isso logo ao início, né? De tipo, vou mandar X relatórios mensais para ele e me comunico só por e-mail ou fazendo visita, coisa desse tipo, tá? E aí, tendo o planejamento concluído, aí ele parte para a execução. E o engraçado é que aqui tem muito menos processos, né? O foco principal na execução de um projeto em si acaba sendo muito mais nessa parte aqui, que é a única que tem 3 tipos de processos, do que em qualidade, comunicação, aquisição. Isso. Então, o que seria essa questão dos recursos humanos? Eu tenho um cara que até depois eu posso colocar o link para vocês também, que eu gosto muito da explicação que ele faz sobre o Vargas. A execução como um aporte onde eu pego um amontoado de pessoas e eles transformam em uma equipe. Então, essa ideia de tipo mobilizar a equipe, desenvolver a equipe, então, desde passar treinamento, a fazer com que eles estudem, que precisa ser estudado, para depois eles serem aptos para serem. Então, a parte de execução é basicamente tipo o início, quando eu coloco na execução do meu gerenciamento. Então, é um start. E aí eu passo do planejamento para a parte de monitoramento e controle, que esse sim é o projeto em si. Então, o foco principal aqui está na minha relação com as minhas partes interessadas, que isso é muito importante mesmo. O controle da qualidade, pontos que eu já tinha colocado, que é e o então, outra mensagem que eu queria deixar é que assim que ele coloca essas 10 áreas que devem ser abrangidas e vão fazer com que o seu projeto seja muito melhor. Mas sendo muito sincero, pela experiência que a gente já teve aqui, sem negligenciar nenhum tipo desses outros tópicos. Mas se uma EJ gerenciar muito bem mesmo, o seu tempo, os custos, o escopo e boa parte dos riscos, a gente já tem um projeto de excelência pelo nível de complexidade dos nossos projetos. Então, eu consegui entregar exatamente o que o meu cliente pediu. Eu não atrasando nem nada. E eu não estourando meu orçamento. Se eu fiz isso, provavelmente eu consegui gerenciar bem meus riscos também. A gente já tem um projeto de um ótimo nível. De novo, sem negligenciar que qualidade, que as partes interessadas e as comunicações com elas são algo importante, tem algo que a gente chama de tríplice restrição, que é justamente o escopo, tempo e custo. Que se qualquer uma dessas etapas forem infringidas, a gente já tem um projeto que deu muito trabalho, entendeu? Só para deixar claro o que é essa ideia de controlar e validar o escopo, assim, o controle, um projeto comercial, por exemplo. Fica um pouco mais, mas o controle de escopo de projetos, ele foi lá e controlou, aí tá perfeito. A gente conseguiu fazer com que o escopo. E aí, é muito mais. Sendo bem sincero, eu acho que isso é muito mais que a empresa normalmente tem. Pra gente aqui tem a gestão do conhecimento, que isso talvez seja um dos grandes problemas que as EJs têm, e elas normalmente muito porque não conseguem registrar tudo que a gente tem que registrar. Então, de novo, o que eu queria deixar claro eu vou mostrar agora como que a gente trata a questão de escopo aqui, a questão de custo e a questão de tempo. Uma grande dificuldade, e também de risco, desculpa, sempre teve, a gente criava muita ferramenta, tinha muitas ferramentas para fazer gerenciamento de projetos, ou de qualidade e um padrão mesmo de gerenciamento muito claro. Trabalho em 3 fronts, tem uma planilha que a gente chama de case interno,
onde eu registro primeiro os contatos de novo. Estou mostrando aqui como nós adaptamos para nós. Só estou fazendo isso para tentar deixar um pouco mais claro, um pouco mais prático. Bom, entendeu? Aplicou, gente, tá? Aqui tem simplesmente um registro das pessoas que trabalharam no projeto, tá? Depois a gente vai com stakeholders nesse projeto. Então, sei lá, desde uma gráfica que a gente usou ao próprio contato do. Aqui a gente deixa o registro do planejamento, que vocês, os outros dois programas que a gente usa. Aqui a gente faz o nosso gerenciamento de riscos. Então, depois que o escopo, que é isso aqui que eu queria mostrar, ele está bem delimitado. Então, aqui são algumas perguntas que a gente responde no início. Nos que elas fossem realmente práticas e mais trabalho do que resultado, que fazia muito sentido, estava muito alinhado com tudo de projetos. Mas no final era tão trabalhoso preencher, tão trabalhoso disso, que a pessoa acabava não fazendo. Então aqui simplesmente a data de início do projeto, o responsável principal, que no nosso caso é o gerente, as pessoas da equipe que já estão registradas lá, mas a gente deixa aqui também, e a data de término que o projeto teve. A descrição do projeto, então eu vou trabalhar com vocês num exemplo de uma pesquisa, deixaria claro isso que eu falei, e deixaria bem claro, essa pesquisa tem que entregar. Então, aqui são requisitos e produtos que a gente tem que entregar para o cliente também. Desde, tipo, um relatório final é um requisito que tem que estar pronto no final do projeto, ou, por exemplo, como eu tinha mostrado, 6 relatórios parciais, sei lá, um feedback do cliente, entra nas nossas metas e indicadores aqui embaixo, mas aqui a gente deixa claro absolutamente tudo que o projeto vai ter que entregar. E aqui é só para ficar um pouco mais claro a quais perguntas esse projeto. Então, esse foi o jeito que a gente encontrou de deixar a prática um pouco mais fácil que eu vou usar. A Paulista, a gente trabalha com consultorias e com pesquisa, no caso era uma pesquisa de mercado isso. Então, era uma escola, uma metodologia um pouco diferente de ensino, ela estava perdendo nos últimos anos um pouco de. Então, ela queria saber, um dos pontos era se essa metodologia dela tinha espaço ainda, ou a galera só estava procurando vestibular mesmo, e se ela teria que crescer a demanda dela. Então, essas duas perguntas que as nossas pesquisas tinham que responder. Isso daqui está muito. Esses 4 tópicos estão muito linkados. Se não ficou claro a diferença entre eles, e aqui, por exemplo, aqui uma das coisas que aí foi algo que, como eu vou contar um pouco mais para frente, que deu problema, a gente não deixou tão claro que tinha, tipo, porcentagens, tipo, bem delimitado mesmo, a porcentagem de pessoas que a gente deveria entrevistar de acordo com a renda, por exemplo. Que seria das nossas entrevistas, isso depois, que eu vou contar para vocês. Mas aí, indicadores, então, por exemplo, um indicador para saber se o nosso projeto é confiável, a nossa pesquisa é pessoas que eu entrevisto. Então, no número de pessoas, a gente estava com a meta aqui de mais ou menos 400 pessoas. O feedback, a gente olha o indicador para saber se o nosso projeto teve valor para quem participou dele. Então, o que a gente coloca aqui. E a meta normalmente é no mínimo 4 de uma início, tá? Aí, tendo isso muito descrito, a gente vai para o WBS, que aqui eu estou com um exemplo de um outro projeto nosso, que foi um projeto na nossa escola, fiz alguns serviços para eles. Então, aqui, ó, só para vocês verem, primeiro a gente foi fazer uma pesquisa da IAP, né, que é projeto. Já depois destrinchar em etapas menores, até chegar em tarefa. Então, aqui nós fazemos nossa pesquisa com eles, onde a primeira macroetapa era de estudos relatório. Só esse o estudo que a gente ia fazer.
Depois, como a gente ia fazer a elaboração do questionário. A definição do questionário ia ter essas etapas aqui até que a gente conseguisse realmente defini-lo. E assim, deve ter ficado claro, a gente foi destrinchando o projeto, serviços em tarefas. Que falou que tá travando. Só um momento, por favor. Só para entender onde que eu tenho que voltar. Tá, vou voltar aqui na planilha, tá, pessoal? Ó, eu vou passar ela de novo porque fala que tá travando, então não sei até onde que todo mundo conseguiu ouvir ou não, tá bom? Tá fluindo agora? Tá dando pra ouvir bem? Tá. A primeira etapa aqui é registrar quem que realmente estava trabalhando no projeto. Então, todos os contatos e o cargo que a pessoa era na empresa. Depois disso, a gente registra o que a gente chama de stakeholders, né? São as partes interessadas que eu tinha falado para vocês antes, que aí a gente, desde, por exemplo, sei lá, uma gráfica, que é o exemplo que eu tinha usado, ao nosso cliente, ao algum professor que nos auxiliou naquele projeto. Isso tem que estar tudo registrado, porque é bem possível que mais um projeto desse, projeto parecido, na verdade, apareça no futuro e a gente possa ter que precisar também desses mesmos contatos. Aqui a gente só deixa um print do planejamento, que eu vou mostrar como que ele fica pronto, mas é mais para registro mesmo. E a primeira etapa mesmo é a nossa definição, a declaração de escopo. Então aqui a gente registra quando começa e quando vai terminar o projeto, de acordo com o planejamento, e a gente deixa descrito o projeto em si. Eu vou usar o exemplo de uma pesquisa que a gente fez para uma escola aqui, tá? Então, a escola ela tinha uma metodologia um pouco diferente de ensino, ela começou a perder mercado, então ela queria demanda de mercado. Então, a gente deixou bem claro que era uma pesquisa que a gente ia fazer para essa escola, que a gente ia tentar sumos para tomar decisões. Então, a gente trabalhou muito com o planejamento estratégico deles também, desde partindo para uma readequação da metodologia deles a estratégias de marketing que eles poderiam trabalhar, tá? A partir disso, tinha a questão dos objetivos, que esses 4 pontos que eu vou colocar aqui, eles são muito linkados, tá? O objetivo estratégico mesmo é tipo o que vale a pena para nossa empresa fazer. Eu preciso garantir que os nossos voos se desenvolvam e, e principalmente bem palpável por exemplo, se ou não ainda a tipo de um ponto que deixa a empresa, eu preciso proporcionar, sei lá, que eles tenham uma reunião com o cliente, por exemplo, que eles tenham uma apresentação com o cliente. Isso é um tipo de coisa que a gente deixa bem descrito para garantir que nossos objetivos de desenvolver seja contemplado. E mais aqui para baixo é só uma facilitação que a gente colocou para auxiliar a questão dos objetivos, que são as perguntas. Então, desde uma consultoria, por exemplo, aonde, a gente tem que responder aonde estão os problemas financeiros do cliente, por exemplo. No caso, como eu falei, era simplesmente entender a demanda. E aí aqui é um grande ponto que é a partir disso que a gente vai realmente conseguir controlar o gerenciamento, controlar e monitorar o nosso projeto. Então, eu tenho um cálculo amostral que tem que ser um indicador
nesse projeto foram tipo 400 pessoas, o número que eu tinha que atingir para garantir que a qualidade aqui seria atingida. Em um evento, por exemplo, o número de congressos é um indicador, a quantidade de faturamento que eu vou ter com aquele evento, a porcentagem que eu posso sair ou não do meu orçamento, todos esses tipos de coisas são fatores que vai muito mais da característica que vocês prezam, então isso é totalmente feito pela EJ mesmo, sabe? Mas é muito importante estar estabelecido logo no início. Tendo isso muito bem escrito, a gente passa, que é o que eu tinha mostrado, é como se fosse uma árvore de a gente vai destrinchar o projeto em macroetapas, etapas menores, até chegar em tarefas que são delegáveis, para desde o início do projeto eu conseguir mostrar para a minha equipe, são essas tarefas que a gente vai fazer do início até o final do projeto. Tá? Então, aqui é um outro projeto nosso, no caso aqui a gente tinha mais de um serviço que a gente ia fazer para eles, então aqui a gente fez uma pesquisa, dentro da pesquisa a gente tinha essas macroetapas de, por exemplo, elaboração do questionário. Dentro da elaboração do questionário tinha uma etapa que era a definição desse questionário, então tinha todas essas tarefas que deveriam ser feitas pela equipe para que a gente conseguisse defini-lo. Então isso tem uma noção muito maior do que vai acontecer. A partir disso a gente exporta isso para o Project, que aí fica com uma cara mais ou menos assim. Então, todas são listadas aqui. Só outro ponto, o que é muito interessante no WBS? Falando por experiência própria também, eu acostumei muito a fazer o planejamento assim, é muito mais fácil, essa questão visual dele faz com que flua muito melhor. E dá para fazer, tem muita gente que faz a WBS direto no Project. Como conselho mesmo, eu senti que é muito mais difícil, a questão visual do WBS realmente auxilia. Que a gente define todas as atividades, depois a gente sequencia, estima a duração que elas vão ter, e aí depois a gente define o cronograma. Então, aqui a gente definiu todas as nossas atividades, absolutamente tudo que a gente vai fazer ao longo do projeto. A ideia é que a gente não faça nada além disso. É claro que ao longo do projeto nós temos alguns problemas, etc. E a gente faz esse replanejamento, mas é que tem que estar tudo aqui. A gente passa para o project, onde a gente vai colocar, estimar a duração que tem cada uma dessas etapas. O project ele tem algumas outras funções, mas a gente usa ele de uma forma muito simples. Realmente é algo bem caísse naquele ponto de ser mais trabalhoso do que desse resultado. Então, por exemplo, o estudo dos projetos anteriores, que era o primeiro ponto dos estudos, aqui, como de costume, a gente coloca o nome de quem vai fazer isso ao longo do projeto. No caso, de novo, a metodologia do PMBOK, ela coloca que desde o início todo mundo tem que saber tudo que vai ser feito ao longo do projeto. A gente tentou fazer assim por um tempo, mas aí, como experiência nossa, a gente viu que não era tão legal, porque assim, a pessoa vai se descobrindo muito no projeto. Muitas vezes era um trainee que tinha acabado de entrar, ele não sabe ainda qual mais que agir, etc. Então a gente vai delegando isso ao longo do projeto, claro, com uma antecedência, então a cada 2 semanas para frente eles sabem o que eles vão fazer, mas se a pessoa não está gostando, a gente vai mudando de tarefa. Então é basicamente isso. A gente tem o dia que isso vai ser feito, vai ser começado, o dia que tem que ser terminado, e a pessoa que tem que ser feito, que vai fazer isso. É simples assim, depois é só dar um 100% aqui, ele vai dando checks, tá? Então, é bem simples. A base de todo o nosso gerenciamento de projetos são esses 2 programas. Então, fazer a WBS, depois passar para o Project, que é por onde a gente controla todo o nosso gerenciamento, tá? Depois disso, a gente volta para a nossa planilha do case interno, que é onde a gente faz os registros e é onde fica tudo bem claro que vai acontecer, que tinha, como eu falei, sobre fazia um relatório final, a gente organizava tudo na pasta, mas muita coisa se perdia. Então o que a gente fez agora, a gente tem relatório de etapas. Então, pelo menos uma vez a cada 2 semanas, a equipe, durante a reunião, ela preenche esse relatório aqui, que de novo é algo muito simples, mas que trouxe muito resultado pra gente. Então aqui ela vai deixar claro qual foi a etapa. Então, no caso, se a gente olhar no projeto, a primeira é estudos preparatórios, então aqui estaria os estudos.
o que foi executado. Então eles falariam, bom, do que está planejado aqui, a gente realmente executou o estudo sobre projetos anteriores, o estudo da pesquisa em si e uma pesquisa sobre o cliente oculto. Então aqui estaria bem descrito. Aqui são os insumos e as ferramentas que foram utilizadas e desenvolvidas. Então, beleza, a gente estudou essa e essa e essa, e a gente colocou uma anexo, depois a gente estudou esse material, fica registrado o link, e a gente, por exemplo, desenvolveu ele que nos ajuda o membro. Aconteceu de muitas vezes a gente está no projeto e falou, meu, quem será que mexeu com esse programa? E aí agora fica registrado isso. E aí o ponto principal de tudo isso, que se isso aqui já foi registrado, já é excelente para a gente, que são os problemas que foram encontrados e as dicas para a próxima execução desse projeto. Então, a cada etapa, a gente muda o nome aqui embaixo também, aqui estaria estudos, né? A cada etapa a gente vai preenchendo isso, e aí permite que ao final do projeto a gente tenha tudo armazenado. Tá difícil de digitar, peraí. A gente vai fazendo isso até ter realmente tudo armazenado. Ao final dessa planilha, vocês veem tem a questão de anexo, está em branco, que é simplesmente a gente remete, por exemplo, estaria aqui, digamos que fosse um evento e foi executado, por exemplo, uma nova logomarca. Então aqui estaria escrito como anexo 1. Então aqui só vai do não acaba mais. E aí aqui só vai estar o exemplo da arte. Entendeu? Então, a questão mesmo de ferramentas que a gente trabalha são só essas três. Então, na verdade, o WBS é mais para dar uma base para o planejamento, depois que ele está pronto, a gente não utiliza mais, a gente fica só com o project e registrando tudo isso nessa planilha aqui. Eu conheço muitos outros jogos. Só um momento que parece que caiu a conexão. Só um minuto, gente. Vou tirar a tela de novo aqui um minuto. Aí, tô de volta. Desculpa. Realmente não sei o que aconteceu. Continuando, deu para todo mundo pegar aqui, né? Então, resumindo, como que a gente trabalha todas essas etapas aqui que eu tinha mostrado. A gente faz uma planilha de preço, se depois alguém tiver interesse, que tipo, é algo realmente muito tipo, dos nossos projetos, então eu não acho que agregaria tanto para vocês, mas é muito importante ter isso. E aí a gente parte para o nosso gerenciamento de riscos, isso é muito importante e que, quando não feito alguns principais, dá realmente muito problema. Então aqui, essa aqui é a nossa planilha de gerenciamento de risco, que dá de probabilidade.
voltando. E aí a gente vai colocando tudo aqui. É muito simples, sei lá, a pesquisa que eu tinha falado que a gente estava fazendo. O risco que a gente tem é de pegar um período de chuva muito grande, por exemplo, e aí isso te prejudicar a aplicação que a gente estava pensando. Então, o risco é, por exemplo, a dificuldade que a gente teve também de como que a gente quantifica um risco, sabe? De, tipo, isso daí é 2, é 3. Então a gente falou, bem, é só com base em experiência. Então o nosso gerente, ele dá uma nota de 1 a 5, então sei lá, 4. Desculpa. E aí o diretor do PMO, ele dá outra nota para o risco de chuva naquela época, por exemplo. A gente tem que a probabilidade de chover é 3,5, e aí o nosso gerente, ele vai também dar uma nota para o impacto que daria se a chuva acontecesse, e aí eles também dão. E aí a gente tem da ameaça, da probabilidade de impacto do risco, se a gente tem que tomar muito cuidado ou pouco cuidado. Então aqui a descrição do impacto, então seria basicamente chover e atrapalhar a aplicação, e a descrição da ação já planeja mais de espera para caso. E aí aqui essa questão de ocorrência aconteceu ou não. Um pouco de ocorrência, e aí a gente deixa tudo mais descrito nos comentários. Então é assim que a gente faz nosso gerenciamento de risco. Também não acho que é algo que a gente precisa se matar de elencar 50, 60, 70 riscos por projeto, mas pelo menos pensar em todas essas macroetapas que foram mostradas aqui, quais são os 2, 3 principais riscos de cada um, é realmente algo que pode dar muito resultado, tá? Voltando pro, desculpa, para cá, então, a gente fez todo o planejamento de escopo, tempo, custo, risco. E aí, a questão de qualidade está envolvida nos recursos. A questão de recursos humanos também é algo a gente simplesmente. A gente um pouco melhor. E aí, são em etapas. Então, a gente define de uma forma formal. Tá aparecendo como tá compartilhado. A Gabriela tá me falando que não tá aparecendo para vocês. Eu vou tentando compartilhar e falando para vocês, tá? Para também não ficar tipo, também por muito tempo. Tentar mais uma vez só.
Bom, eu vou continuar falando então. Então, do que eu mostrei, é a questão. Então, a gente definiu muito bem o escopo, o tempo, os custos e os riscos, que, como eu tinha falado, acho que são os pontos mais emergenciais e que são realmente mais fundamentais para serem definidos. Pelo menos deles, a gente realmente não tem como fugir de jeito nenhum. Depois de. É algo bem mais intangível. Vai muito com a equipe. O EPD é a parte de capacitação. Então, no início, eles estudam bastante sobre o que vai ser feito, sobre o cliente, sobre a metodologia que vai ser utilizada. Tem alguns treinamentos de a gente mexer em algumas, uma boa explicação de tudo que vai acontecer. Tá? Então, o início da execução, como eu falei, para a gente é uma explicação mesmo de tudo isso para a equipe do que vai acontecer. Só deixando claro de novo, quem faz o planejamento, no caso, é o nosso gerente de projetos junto com o diretor do escritório de projetos, tá? Ah, que bom que vocês estão vendo. A execução, a gente vai para o monitoramento e controle, que como eu já falei um pouco, é basicamente o que a gente faz no project e naquela planilha. Então, o nosso gerenciamento de projetos é baseado nisso, e aí toda a parte de controlar escopo é o diretor do PMO quem fica atrás e tipo, verificando se a qualidade e o escopo está sendo cumprido. Depois tem a questão de tempo também, ele quem cobra, e a questão de custos acaba sendo mais a parte administrativa e financeira. Então, assim, o que cabe ao gerente depois que a gente fez um planejamento como esse? Basicamente, a gente estabeleceu um trilho aqui, ele começa a fazer com que o trem ande nesse trilho, e aí ele só tem que estar aqui realmente explicando para a equipe, tipo, vamos por aqui e não por lá. Então, só mostrando para vocês um pouco qual que é a ideia de você ter um PMO, né? Então, tipo, o que é um PMO, que é a sigla em inglês para escritora de projetos. Não é uma simples diretoria de projetos, porque ele traz um conceito um pouco diferente. Então, ele realmente surgiu, a ideia do PMO vem junto com o PMBOK em si, de profissionalização melhor, de como deve ser executado todos os projetos para garantir a qualidade. E aí, o projeto. Então, a ideia mesmo, por exemplo, sei lá, uma multinacional, você tem a sua diretoria, a diretoria de projetos que vai executar isso, e você tem o PMO como a célula que vai realmente ficar mensurando todos aqueles indicadores que foram levantados, estando o que a gente fez, pelo menos na Paulista, a gente funciona desse jeito, isso aqui é a estrutura da Paulista, o PMO está aqui como o principal responsável pela execução dos projetos. Então, só deixando claro, dentro do PMO, nós temos cada gerente é responsável por um projeto junto com membros de todas as diretorias que vão fazer, tá? Então, dentro dos gerentes. No caso, a gente entendeu que a gente não tinha uma complexidade, ou seja, tem uma pessoa que fica só os indicadores estão sendo batidos ou não. Então, no caso, além da execução. Só o último ponto que a gente mexeu na nossa estrutura, para que a gente sentiu que a gente precisava desenvolver melhor os nossos recursos humanos para atingir uma qualidade maior de prospectivo, que é só para quem quer se tornar gerente, né? Então, depois de um ano na empresa, isso é um ponto bem importante, a gente entende que o nosso gerente, para os nossos projetos, ele precisa ter uma maturidade e um entendimento da empresa é um pouco maior, então ele tem que estar ao menos um ano na empresa, ele passa por algumas dinâmicas, diversos tipos de treinamento, e depois por uma outra entrevista, que aí é um pouco mais, né, técnica, muito mais pautada no que ele já fez na empresa, para se tornar gerente. E aí, o que eu queria compartilhar com vocês ainda é a ideia do caminho de projeto, que eu vou contar, né, baseado naquele exemplo da escola, que eu tinha dito da pesquisa, como que ele aconteceu. Então, a primeira etapa vem, só para deixar claro também, relações comerciais, quem vende o projeto
e ele chega para se ele é um cara muito exigente, se não é. Então, elas comerciais quem descobre tudo isso, passa todas as informações. Então, a proposta vai ter o planejamento como um todo, né? Aqui, equipe, basicamente duas planilhas, que demonstra todo o interesse da cena de cargo que isso com a dela, o que mais que desenvolver. A gente fala, bom, esse projeto vai trabalhar muito mais com seria interessante que participasse depois de definir o escopo, o custo e o tempo, como eu tinha falado. E aí, nesse caso, essa lida com problemas foi o que aconteceu. Foi um dos nossos projetos que, de certa forma, a gente não atingiu todos os requisitos de qualidade, não acabou contemplando totalmente os custos, o escopo do projeto, que a gente tinha que ter um perfil de público bem em várias áreas da cidade para a gente conseguir contemplar, para a gente mostrar esse resultado que era muito ligado com a renda, e em alguns lugares conseguiu abranger isso. Então, o que aconteceu não como eu falei, elas não foram totalmente atingidas, né? E o que a gente fez? A gente voltou para o que a gente tinha definido, a gente viu que não estava bem definido o nosso escopo, a gente deixou isso mais claro, e a gente viu que eram basicamente essas duas coisas que o cliente nosso queria. Então, estender, entender se existia ainda não aquela demanda que eu tinha explicado para vocês, e ganhar mercado. Então, a gente viu que a questão da demanda, ah, apesar da pesquisa estar com esse pequeno problema, ela estava sendo bem contemplada pela maior parte da pesquisa, ela continuava sendo válida, mas a gente não estava conseguindo proporcionar aonde ele conseguiria ganhar mercado. Então, o que a gente fez foi a execução de um novo serviço nosso. Então, além da pesquisa, a gente fez um cliente oculto, que é basicamente uma pesquisa com os concorrentes do nosso, nesse caso, do nosso cliente, para poder mostrar para ele como ele está portado em relação aos clientes dele. Então, querendo ou não, esse erro nosso demandou que a gente manteve mais pessoas alocadas nesse projeto, a gente teve um custo um pouco maior, então a gente tirou um lucro um pouco menor com esse projeto. Então a questão de definir muito, mas muito bem o escopo, vai desde esse primeiro ponto que se o pessoal que faz a primeira reunião com o cliente, que é a reunião de briefing, não souber coletar muito bem todos os requisitos e os insumos que o cliente quer, não vai conseguir passar para chegar no nosso cliente, tá? Acho que a questão dos projetos em si, acho que era mais isso que eu queria passar para vocês. Aqui está o meu e-mail, para quem quiser tipo, anotar, pode mandar, eu posso mandar todas as ferramentas que eu mostrei para vocês, não tem problema algum com isso. E com relação ao PMBOK também, eu posso mandar aquele link do vídeo que eu tinha falado e até tipo, essa apresentação, quanto a isso não tem problema nenhum. Então, só ver se teve. A Gabriela falou que não tem pergunta, então dá mais um tempinho. Se não tiver nada, a gente encerra o treinamento. Beleza? Bom, gente, obrigado por quem pôde participar aí. O link vai ficar disponível lá no Facebook, caso vocês queiram divulgar ou perderam alguma parte do treinamento. O Márcio também vai estar disponível, ele passou os contatos aí. Então, a gente está dando esse tempo para ver se a gente consegue alguma pergunta, mas só relembrando vocês mesmo do feedback, que é bem importante responder. E eu quero agradecer ao Márcio por ter se disponibilizado. A gente teve uns probleminhas aí na conexão, mas creio que deu para acompanhar legal. Então, muito obrigada por ter comparecido. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, galera. Um abraço.